Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos já presentes aí conosco na sala. Mais um webinar especial aí, mais um webinar Leite, trazendo aí um grande parceiro, uma grande referência para nós aqui do Reagro, o professor Marcos Neves da UFLA, para discutir um tema extremamente atual, né, e dúvida de muita gente, abordando aí as mudanças, né, nesses 20 anos, desde o último NRC até o NASCE em 2021. Nós fizemos questão de convidar toda a nossa base aí de nutricionistas ou interessados em nutrição, agrônomos, veterinários ou tecnistas que atuam com nutrição de vaca leiteira, para discutir aqui hoje com o professor Marcos, que tem estudado e trazido para o nosso contexto, né, para o contexto Brasil, com as nossas particularidades, as nossas tendências, a discussão do que realmente mudou na prática para quem está formulando dietas aí no dia a dia, né? Então, é um prazer, professor Marcos, mais uma vez, dispensa comentários, o currículo dele já diz aí o quanto hoje nós vamos trazer uma discussão rica, né? Eu fiquei pensando aqui quantos dos nossos técnicos da equipe, né, professor, o próprio Clóvis, diretor da empresa, muita gente passou aí pelos mestrados, doutorados aí na UFA e hoje nós temos um time forte aqui, principalmente no leite, pode ter certeza que tem uma contribuição muito grande, senhor. Então é um prazer muito grande. Pessoal, para quem está conosco a primeira vez nos nossos webinars, é um momento de discussão, né? Numa primeira parte, o professor Marcos vai trazer uma visão geral aí dessas mudanças do NRC 2001 para o NACEM 2021. E num segundo momento, nós vamos abrir para perguntas. Então, durante toda a fala dele, caso vocês tenham dúvidas, usem a caixa QIA, tá, pessoal? Não é o chat, é o QIA, de Question and Answer, que é onde nós vamos selecionar as perguntas e direcionar para esse bate-papo num segundo momento, ok? Meu nome é Rafael Agro, desculpa não ter me apresentado ainda, sou gerente comercial aqui dos treinamentos do Reagro, na parte do ensino, e vou conduzir agora esse início, depois eu volto na moderação com vocês, e reforçando que hoje é um webinar super especial, nós estamos aproveitando aí essa audiência, são mais de 400 pessoas inscritas, e nós vamos presentear todos vocês que estão conosco aqui ao vivo e que fazem parte de um grupo de WhatsApp, uma boa parte de vocês está nesse grupo de WhatsApp. Quem participar do webinar e do grupo, no grupo nós vamos soltar alguns avisos, vai concorrer a uma bolsa integral 100% da nossa pós-graduação em nutrição de bovinos leiteiros, tem início já na próxima semana. E quem participar do grupo também aí vai ganhar a totalidade, 100% das pessoas vão ganhar uma planilha de formulação de dieta e aulas de como manuseá-la, para quem está nos primeiros passos, para quem já formula dieta. Então, são aulas aí de formulação, mas como manusear aí essa planilha que é utilizada por uma grande parte dos nossos alunos, uma parte dos nossos técnicos, inclusive desenhada pelo professor Marcos, grupo do Leite. Acho que é uma ferramenta aí importante para quem está trabalhando com dieta, tá? Então, fiquem à vontade, a Bárbara vai compartilhar no chat o link para esse grupo de WhatsApp, e aí, para concorrer a essa bolsa, realmente, quem assistiu o webinar e participar do grupo. E 100% das pessoas que estão lá no grupo vão receber inteiramente grátis essa planilha e o manual, né? As aulas de como utilizá-la, ok? Pessoal, é um prazer mais uma vez, a sala já está cheia, 150 pessoas. E agora, para passar a palavra, professor Marcos, só que o nosso conceito, né, o Reagro que somos hoje, né, é um ecossistema, é uma empresa com várias soluções no ramo educacional, no agronegócio. E nós temos, por essência, transformar as pessoas e os negócios por meio de conhecimento mão na massa. Então, não só no nosso trabalho no ensino, no nosso trabalho na consultoria, no nosso trabalho do 3R Lab, que vem crescendo ano a ano, aí, oferecendo serviço de análise, nós temos um foco muito grande em educar, em trazer educação, seja para o técnico, para o produtor, para o gerente, para o funcionário, para que realmente vocês consigam transformar seus negócios por meio de conhecimento mão na massa, aplicável, e por isso que a gente traz
pessoas como o professor Marcos, que estão no dia a dia, roda esse Brasilzão, produz leite. Nós estamos falando, hoje nós vamos ouvir um produtor de leite também, está no outro lado do balcão. Então, a gente quer realmente levar algo que vocês consigam aplicar no dia seguinte e gerar resultado no campo. Tá ok? É um prazer tê-los aqui conosco mais uma vez. A sala com certeza vai ficar lotada aí do início ao fim. Agora eu quero passar a palavra para o professor Marcos Neves. Bom evento, professor. Muito obrigado pelo aceite. Ok, então, boa noite. Na verdade, é isso aí mesmo, ser prático no uso do NASE, né? Assim, o que a gente olha, né? Tipo assim, então vou dar uma entrada no programa aqui, assim, não vou aprofundar, não. O intuito aqui, assim, da forma mais simples possível, o que você tem que olhar lá, né? Então, é uma ferramenta boa, né? Nova, né? A gente está aprendendo sobre ela também, né? Que é recente, né? Ninguém tem muita experiência, porque saiu há pouco tempo, né? Então, eu vou tentar discutir isso aí. O que são as métricas, né? O que é importante? O que são alguns números que o, que o modelo dá, certo? Então, vamos lá. Então, esse Nascem aí, né? Ele é o oitavo NRC de gado de leite, né? Então, lá mudou o nome, então não chama NRC mais. Né? Então, o primeiro foi lá em 1945, era tudo quanto é bicho junto aí, né? Então, o Nassen vamos falar assim, é o modelo oficial dos Estados Unidos, né? Ele é produto da Academia Nacional de Ciências, né? Todos os pesquisadores que trabalharam no feitio do modelo, ninguém ganhou, né? Foi tudo, assim, é meio que uma honraria, né? Então o NASA é um modelo americano, né? Nos Estados Unidos tem outros modelos, o AMTS, que é muito conhecido aí, que é baseado no CNCPS, né, no Cornell. Existe modelo francês, existe modelo das empresas, né? A Evonik que tem o modelo dela, né? Como diz. Então, isso é uma decisão, né? Então, ele é o último, né? E diria que é um modelo bem interessante, né? Ele tem muita informação, assim. Então, esse uso prático aí, na verdade, assim, como dizer, o que é prático depende, né? Por exemplo, um estudante de pós-graduação, ele vai usar o NASE, né? Um laboratório de nutrição, né? Tipo um 3R, vai usar, porque ele vai ter que gerar análise coerente com o que o modelo pede, né? O professor também vai ter que atualizar, porque as aulas dele vão ter que mudar, né? E o profissional de campo lá é uma ferramenta principalmente para ajustar aminoácido, proteína, né? Verdade, aminoácido e também energia, né? Então, assim, seria o grande uso. Então, o modelo, né? O modelo é matemática, certo? Então, a gente precisa de um modelo para poder ter, né, cálculo de ração, para poder analisar a dieta. Se não tiver né, tipo assim, uma matemática, a gente não consegue calcular nada, não tem uso prático, aí é só filosofia, certo? Então isso é um modelo, né? Não é o único, né? Mas eu diria que é um bom modelo e o bom usuário entende o modelo, né? Assim, eu tô falando isso porque assim, tem gente que acha que quer ser prático, mas não entende a teoria. Isso para mim é um perigo, certo? Que se a pessoa começar a fazer coisa errada lá achando que está certo, vou dar um exemplo daqui a pouco de uma turma aí usando ureia aí para aumentar leite, segundo o NAS, né? Então você tem que entender como é que o modelo funciona, né? Agora, assim, o uso rápido é o que eu vou falar aqui, assim, ele é bem tranquilo, né? Então, está pensando na história aqui, né? 89, o NRC de 89, a gente introduziu proteína degradável e não degradável no rumo, né? E trabalhava com valor fixo, tipo, farelo de soja tem um número, né? 65, 35, milho tem outro, era fixo, certo? Cada alimento é uma tabela, né, de PDR e PNDR, né? O NRC 89 introduziu esse conceito, né? Esse NRC introduziu o uso de FDN também, e nesse NRC o NDT ele era mensurado em animais no laboratório, e muito dado de ovinos, né? Então assim, como sendo representante de vaca de leite, né? Era, assim, muito fácil ser criticado,
certo? Então, 2001 inovou, em 2001 a PDR e PNDR é não fixo, né? Então, entra uma coisa na história aí que é a taxa de passagem, né? Então, se a vaca come muito, a comida passa mais depressa, cai a PDR e aumenta o PNDR. Não é fixo. A vaca come pouco, aumenta a proporção de PDR e PNDR. Isso foi introduzido, esse conceito foi introduzido no 2001. O outro conceito que 2001 lançou e que a indústria de nutrição gostou demais foi esse leite predito por proteína não metabolizável ou por energia líquida para lactação, né? Então, assim, né, acabou que não é só o NRC 2001 que usou isso, né? O MTS usa, né, os outros programas de empresa, o programa da Cagil. Isso aqui é uma coisa fácil, né? Porque a unidade é litro leite, né? Então, eu posso ter assim, quanto que a minha dieta suporta de leite com base na proteína no sangue, né? Metabolizável, né? E quanto que a dieta suporta baseada em energia, né? Então, esse conceito foi importante, certo? O modelo de 2001 calculava o balanço de PDR no rumo, né? Assim, para mim, na formulação, esse número aqui vai correlacionar direto com o nitrogênio ureico do tanque, né? O novo modelo, a medida de balança não vai ser boa, então vai ter que medir o nitrogênio ureico do tanque, né? E o 2001 ele considerava dois aminoácidos só, né? Lisina e metionina na proteína metabolizável, é o que chama de relação de Vulkin, né? Então se buscava aí uma relação lisina-metionina em torno de 3:1 no sangue, né? Não é na dieta, mas na proteína metabolizável, é que sumiu do trato digestivo, né? Então, como é que a gente formulava a dieta para proteína? Eu vou pegar o leite predito por PM, e depois vou lá e olho se lisina e metionina está adequado na PM que foi absorvida. E o NDT, a energia que era mensurada em animais, passou a ser calculado, né? Eu considero que isso aqui para o Brasil foi muito importante, porque assim, se eu fosse depender de experimento de digestibilidade em ovinos para ter valor de energia para trabalhar no Brasil, vai ser, você não ia trabalhar. A gente não tem nada aqui, né? Então, como o NDT é calculado a partir de análises químicas, né, é uma metodologia totalmente diferente, que foi mantida no 2021, aí você pode morar em qualquer lugar e, né, como diz, com bom senso, ajustando as equações, bom, eu posso formular a dieta em qualquer lugar que você morar, né? Eu não preciso ter dado de ovino onde coleta fezes, né? Então a metodologia mudou totalmente, né? Então você vai gerar um valor de NDT que chama NDT1X, né? Um X, que é de uma vez mantém-se. Então seria um valor de energia de uma vaca comendo pouco, né? E depois esse valor vai ser descontado para o nível de consumo e tal. O que o 2021 fez principalmente, né? Eu diria assim, voltamos para PDR e PNDR fixa, tá? Agora eu posso usar até a planilha de Excel lá para calcular PDR e PNDR. Nem preciso de abrir Nascem para saber PDR e PNDR. Porque o modelo novo, ele assume taxa de passagem fixa. Tem uma taxa de passagem para concentrar, tem outra taxa de passagem para forragens, né? Mas o valor é fixo, né? Ele não considera o nível de consumo da vaca, a dieta. Então é como se fosse um PDR, um PNDR fixo. Nós voltamos no NRC 89, né? Outra grande diferença do modelo que eu vou tentar explicar, ele é um modelo de proteína líquida, né? Não é de proteína metabolizável mais, né? Esse leite predito por proteína metabolizável acabou. Não é nem para olhar, apesar de que o modelo solta esse número lá, né? Não tirou de uma vez, porque a transição dessas coisas normalmente é feita devagar para não, o pessoal está acostumado e tal. Mas é um número que ele não representa bem, não. Então, proteína líquida é a proteína que saiu na glândula mamária. O modelo vai tentar predizer quanto que a vaca soltou de proteína por dia lá na mama, quilos por dia. Essa é a maior predição do modelo, certo? Assim, então, se a minha dieta tiver, tipo assim, se a minha, sei lá, se minha vaca estiver fazendo 1,1 kg de proteína verdadeira no leite, a dieta, e o modelo falou que ela ia fazer 1,1 kg, o modelo acertou na pinta,
certo? Mas entenda, e ele vai predizer aminoácido no leite. Então entenda que a energia líquida é facílimo de medir na fazenda, né? Sou dependente de uma análise de proteína do lote, que nem sempre vai ser fácil, né? A gente tem do tanque, mas os grupos da fazenda podem ter sólidos diferentes, né? Então isso aí é uma coisa que as pessoas podem pensar, como que você vai, por exemplo, tem controle leiteiro do Paraná, solta os sólidos por lote, né? O daqui de Minas não solta, né? Então é um modelo de proteína líquida, totalmente diferente. O NDT, depois de mais de 100 anos, né, NDT de 1860, agora ele acabou, não existe NDT mais. O Nassen deu uma paulada final no NDT, né? O NDT é cheio de problema, né, como diz, né? Tá, o valor da gordura, né? Então, assim, NDT não existe mais, certo? E outra coisa que o 2021 fez é que ele introduziu amido, né? Então, antes a gente não tinha amido na formulação, né? Apesar de que muita gente no mundo usa amido, mas o NRC 2001 não fazia recomendação nenhuma em amido, né? E criou um outro termo aqui, que é a matéria orgânica residual, que é uma medida de açúcar e pectina, né? Então, 2001 ele picou, né? Ele picou o carboidrato não fibroso da dieta, que era carboidrato não fibroso no 2001, virou amido mais matéria orgânica residual. Separou amido de açúcar, né? Que é uma coisa interessante na formulação. Outra coisa que o 2021 tenta considerar o tamanho de partícula da dieta, vou falar lá na metodologia da fibra, apesar de que essa mensuração de tamanho de partícula e a recomendação não está no modelo, é um aplicativo de celular, tá, que você baixa pela Universidade de Nebraska, porque assim, nem a comissão sabe se isso realmente vai ser muito útil, né? Então eu vou falar rapidamente. E outra que é a formulação de lípides de gordura, agora ela virou para ácido graxo, não tem estratégia mais, né? Isso acontece porque os laboratórios hoje têm curva de Mirs para ácido graxo de cadeia longa, certo? Então a recomendação ela não é baseada em estratégia mais, né? Então isso aí mexe no que é que eu vou precisar de análise lá do laboratório, né? Então foram 12 membros lá, demorou para fazer um negócio, uns 8 anos, né? Quer dizer, é um trabalho que demorou até para sair, né? Tinha que ter saído antes e foi atrasando e, como disse, então é um trabalho de muito tempo, certo? Então uma decisão da comissão que não tinha antes foi vender o livro, né? Então o NRC 2001, os capítulos do livro são todos gratuitos, né? Então você baixa o programa na internet e baixa o livro inteiro, né? O Nascem já é comprado e não tem versão eletrônica, né? Então isso é complicado, assim, por exemplo, para quem é professor, eu não posso te obrigar a comprar Nascem para você participar da aula, né? Então, assim, mas foi uma decisão, né? Então um livro que é uma ótima revisão de literatura, eu costumo falar assim, ó, se você nunca leu nada de nutrição, começa por esse livro aí, não precisa ler mais nada. Para trabalhar no campo, não precisa mais nada, né? Isso aí já vai estar assim super atualizado, é uma super revisão. Isso ajuda demais ter um livro, né? Tipo assim, a gente é difícil às vezes para quem não tem costume de mexer com ciência, pesquisa e tal, você tem que aprender só na base de artigo, né? O que a gente faz normalmente, né? Então os livros, quando eles são bons e são atuais, eles simplificam a coisa, né? Então o livro é muito prático, né? Tipo assim, ele já conta a história, vai lá e lê ele, estuda ele, e você não vai estar lendo coisa errada, né? Esse aqui tem crivo, teve revisão. A pessoa que escreveu aquele capítulo lá, ele era a maior autoridade naquela área nos Estados Unidos. Então, essa comissão aí de 12 membros, por exemplo, só tinha uma canadense e os outros 11 eram americanos, né? Inclusive, tiveram brasileiros que trabalharam como pós-doc, né, na compilação de dados para gerar o modelo. Muito, muito trabalho mesmo, muita matemática, muita compilação de dados. Então, acho que o livro ele é muito interessante, ele pode ser muito útil. E o programa, né, o software, né, para formular a dieta, ele continua gratuito, né?
E eu vou entrar nele aqui rapidamente. E interessante assim que para facilitar a migração de quem usava o NRC 2001, ele é muito parecido com 2001, né? Exatamente para facilitar você sair de um e ir para o outro, certo? E o outro não era muito ágil, e esse aqui também continua não muito ágil. Agora, entenda assim que qualquer empresa pode pegar os números do NASA e fazer um programa dela. Isso não é proibido, isso não é plágio, não é roubado, né? Então, o modelo, provavelmente, várias empresas vão criar softwares mais fácil de mexer, né? Quer dizer, e, e assim, com certeza isso vai ser uma evolução, né? Ainda por vir, né? Mas então o livro é vendido e o software é grátis, né? E o livro já está traduzido para português, né? Então um trabalho bom, né? Tipo assim, vários revisores brasileiros trabalharam na revisão, né? Então quem tem dificuldade com o inglês, né? Eu acho que isso aí já ajuda, né? Então, inclusive, acho que está sendo traduzido para o espanhol agora, né? Então, assim, então a gente tem, inclusive, um bom livro de nutrição em português, né? Assim, eu compraria. Se você for nutricionista de campo ou do que for, eu compraria, né? Mas se você tiver uma dúvida, é um livro-texto meio que imprescindível, eu acho, né? Ele é um bom livro, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou entrar um pouquinho aqui no modelo. Então, eu vou entrar rapidamente, assim, só para a primeira parte aqui, esses inputs, né? Aqui eu vou descrever o animal, né? Leite, peso e tal, né? Igual fazia no anterior, certo? Quer dizer, então aqui eu vou ter que definir os dados do lote de vaca, né? Então a fazenda já fez os grupos, né? Foi gerado um lote, esse lote tem uma média, essas coisas aqui só funciona para um grupo, ela não funciona para um animal individual. A capacidade, a variação individual é muito grande, né? Mas para um grupo de vacas, a metodologia é muito boa, certo? Aqui você vai definir os alimentos, né? Então, mesma coisa, eu posso puxar uma coisa aqui do banco de dados, né? Então, quer dizer, e, e assim, aí você muda o valor lá e pode salvar o alimento com o nome que você coloca, certo? Igual fazia antes. Então, tá vendo? Mudei até tudo para português aqui, ó. Né? Então, era um corn salad lá, mandei slide de milho. Né? Então, assim, então uma coisa que acontece é quem está formulando vai crescendo o banco de alimentos, né? Tipo, as suas análises, né? O que você está fazendo, você vai colocando lá e vai salvando, certo? E aqui eu posso editar, né? O alimento, né? Desculpa. Certo? Então aqui eu vou pegar minha análise lá e eu vou comentar de análise daqui a pouco, né? Algumas coisas mudaram significativamente, principalmente qual que é o FDN que você vai usar, né? Então, então aqui eu posso modificar qualquer alimento, certo? A outra página aqui vai ser a dieta, né? Então eu posso digitar ela em quilogramas de matéria seca, isso você define lá na primeira tela, né? E, como diz é, então, assim, então eu vou lançar os quilos que a vaca está realmente comendo, né? Então eu vou gerar um consumo de matéria seca aqui, que é o do rebanho, né? Se a fazenda está pesando oferecido, está pesando sobra, e existem duas estimativas de consumo aqui, ó, certo? Então você vê que nesse caso aqui a vaca está comendo um pouco a menos do que uma das estimativas, certo? Então eu vou ter o consumo real e você vai ter o consumo predito, né? Gado a pasto, por exemplo, toda a formulação vai ser feita no consumo predito. Eu não consigo saber quanto de pasto que a vaca está comendo. A coisa importante é que toda hora que você mexer na dieta aqui, você tem que mandar refrescar esse negócio aqui, né? Aí vai aparecer aqui, ó, algumas coisas
que é o que você vai estar olhando rapidamente. Então, aqui você vai formular a dieta por tentativa e erro, né? Ou você gerou a dieta lá na planilha de Excel e entrou com ela aqui, ou você vai digitando os quilos de alimento aí, né? Então, o que que vai aparecer? Isso é bem importante. Isso foi definido aqui na primeira página. E é muita coisa que você tem que escolher, né? Então, tem 1000 coisas que pode aparecer. E é tipo assim, se eu estiver formulando gordura, lípides, eu vou pedir umas coisas. Se eu estiver formulando ambiental, por exemplo, aí eu peço para aparecer outra coisa. Se eu estiver formulando para aminoácido naquele momento, né? Porque eu estou limitado nas variáveis que aparecem naquela tela. Isso aqui é a tal da métrica mais importante, né? Isso aqui é uma decisão de cada um, né? Então, assim, então, na primeira página aqui, você define o que, que você quer ver, né, na página da dieta, né? Refrescar aqui, ele me calcula aquilo ali instantâneo, né? Mas entenda que tem que decidir, porque você não consegue olhar tudo que o modelo gera, né? Nem precisa olhar tudo para formular, né? Então isso aqui tem que ser decidido. E finalmente, na última página aqui, você vai ter os relatórios. Então eu vou pedir aqui um all aqui, ó. Eu vou gerar um relatório aqui. A coisa interessante é que hoje ele joga tudo para o Word, né? O outro não tinha isso, né? Agora entenda que isso aqui é um relatório gigantesco, né? É muita coisa, ó. É só passar, é só para você assustar, né? Eu tenho aqui 18 páginas, eu acho. 18 páginas de relatório, né? Então você não vai usar isso tudo, certo? Então você tem que. Isso aqui eu vou falar assim, disso tudo que apareceu aí, o que é importante? Né? O que que é o prático mesmo? Olha esse negócio aqui, que isso aí é a principal coisa para você falar se a dieta tá adequada ou não está adequada. Certo? Essas tabelas, esses relatórios, depois eu vou jogar lá na apresentação de PowerPoint para a gente poder discutir que você olha. Certo? Vai ser completamente diferente do NRC 2001. A parte de proteína é completamente diferente. Ok? Tranquilo aí, gente? Tá. Eu vou voltar lá agora. Eu passei rapidamente aqui. Depois, se tiver alguma pergunta, a gente volta lá. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que o NASM, que é interessante, né? Isso aqui eu já tenho usado antes do modelo sair, antes do, né? Porque isso tinha sido publicado antes. Na minha planilha de Excel já faz essa conta. Eu tenho usado isso há uns 4, 5 anos já, certo? E, então, assim, e é interessante. O que que o modelo fez? A primeira coisa, ele propõe uma equação de predição de consumo diferente da equação do 2001, certo? Assim, foi baseado em, né, 31.000 observações, 3.000 lactações, ou seja, tinha que ter o leite da vaca, o sólido da vaca, o consumo da vaca, a paridade, o peso. É o banco de dados que eles conseguiram. Então, a primeira coisa é entender isso. O que que eu preciso do lote de vaca? O que que é a informação que eu preciso para abastecer o modelo, né? Então, nesse modelo, vai precisar informar a paridade, né? Então, no modelo, primípara é zero, multípara é um. Por exemplo, se eu estiver formulando dieta com um lote de primípara, para dar um exemplo aqui, né? Na hora que você mandar um zero nessa paridade aqui, esse 5,7 sumiu, né? Se eu tiver um lote lá, por exemplo, que é metade primípara e metade multípara, você coloca 0,5, meio. Se eu tiver lá 30% de primípara e 70% de multípara, você coloca 0,7, né? Então, essa informação aqui é relativamente fácil, né? Ter a paridade de um grupo de vacas não é difícil, né? Vou precisar dos sólidos, né? Leite corrigido para energia, então vou precisar de proteína, gordura e lactose, né? Hoje tem. O grande desafio é ter isso por lote, né? Então, por exemplo, se eu pegar os sólidos do tanque, né? Tipo, com certeza o meu lote um, né, de alta produção, vai estar com sólidos mais baixos e o lote de mais em final de lactação vai estar com sólidos mais altos, né? Então, ter essa informação por lote pode ser um desafio, né? Nem sempre isso vai estar disponível, né? Mas para fazer um trabalho mais preciso,
seria uma coisa necessária, certo? Precisar do DEL, né, do dia de lactação do lote, isso também não é difícil, né? Preciso de peso vivo, né? Eu falo assim, né, tipo assim, eu tô na campanha disso aí, né? A gente precisa pesar a vaca, né? Não dá para usar uma ferramenta super precisa e o peso das vacas está sendo sacado no olho, certo? Então, como que vai pesar? É fita, é balança, vai pesar o gado inteiro de uma vez, pesa só quando leva ela no tronco. Tem gente pesando a saída da ordenha aí com balança automática, mas é bem caro, né? Mas entenda assim que peso vivo vai afetar tudo na conta, né? E isso é um desafio para mim, muito mais difícil ter o dado do peso do que ter o dado do leite e dos sólidos e da paridade e tal. O dado mais difícil de ter aqui, acho que é o peso vivo. E outra coisa que vai precisar é o score de condição corporal, certo? Aí já começa também assim, eu vou ter que jogar um score com condição corporal médio do lote, né? Eu acho assim, acho que ninguém vai ficar escolhendo vaca uma a uma para depois tirar a média, né? Não sei se isso você vai puxar muito a evolução disso aí. Formas de medir condição corporal automatizada, provavelmente, né? As câmeras de condição corporal e tal. Então, o modelo pede condição corporal e isso afeta na predição de consumo. Então, essa primeira equação aqui, essa 2,1, ela é baseada na vaca. Então, o que que é isso? Aquela vaca do que peso, do que leite, eu espero que ela vai comer esse tanto. É a mesma coisa que o 2001 fazia, né? Só que a equação do 2001 era diferente. E uma coisa que inovou, ele tem uma segunda equação, né? Então, uma coisa nova que é interessante é que o modelo tenta predizer o enchimento do trato digestivo por fibra. Então, eu tenho uma equação um que vai falar lá, ó, essa vaca desse peso, desse leite e tal, vai comer tanto. Agora, se eu botar fibra demais na dieta, ou a fibra for ruim, a vaca não vai comer isso, né? Então, assim, então uma coisa que se avalia nesse modelo são esses dois números, né? Então, o número que acontecer menor é o que vai acontecer, certo? Então, eu vou precisar aqui de digestibilidade da fibra em 48 horas, né? Que está uma saidinha do danado 3RD, 3R Lab, ó. Esse D é da FDN total, em 48 horas, é 52 aqui, né? Eu vou ter que abastecer isso lá no modelo. E aí o modelo vai transformar essa digestibilidade in vitro para uma digestibilidade em vivo. Aí é outra conta lá que você não precisa mexer nisso, né? Então, aqui, então, a medida de fibra do Nascem não é fibra sem cinzas e isenta de N. É o FDN total, certo? Então, na análise de alimento lá, tem o FDN MO, né, de matéria orgânica, não é esse, é o total, certo? Então, a medida de fragilidade forrágica, a relação FDA-FDN, você vai separar aí leguminosa de gramínea, né? Foi a forma que eles adotaram. E o sistema é todo baseado em FDN de forragem, né? Então, FDN de forragem vai ser a métrica de enchimento, vai ser a métrica de formulação de carboidrato. O sistema é baseado em FDNF, né? Não é em fibra de 8 milímetros, por exemplo, né? Então, o FDNF vai ser a medida majoritária de tamanho de partícula, certo? Então, só um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, então na planilha minha de Excel, não sei quem mexe, aí tem cinco estimativas de consumo, e essas duas de baixo aqui são essa equação um e essa equação 2 do NRC. Você vê que a predição aqui é exatamente igual, ó, 25,4, 25,4. Aqui é a predição da vaca média, e aqui é a predição da vaca média, mais um desvio padrão do lote. Então, nessa forragem aí de 50%, numa dieta que está aí, né? Então, sim, então, isso aqui está me falando que a dieta não está causando limitação física de consumo. A dieta está adequada. Primeira coisa que você olha é isso, né? Se esse número aqui do 2 tiver, né, menor do que o número do um, ela vai comer o 2, né? Então, o que que eu fiz aqui? Eu só mudei a digestibilidade da fibra. Em vez de ter uma forragem com 50 de FDN, eu assumi que a forragem tinha 40. Dieta igualzinha, mesma vaca, mesma batida, né? Então, como é que eu baixei a digestibilidade da fibra, a predição de consumo da segunda equação foi menor.
né? Então isso aqui te avisa, né? Tipo assim, provavelmente você colocou fibra demais, você colocou forragem demais, né? Para fazer essa dieta com 40, com essa forragem de 40 de FDN, eu não podia colocar o mesmo tanto da forragem de 50, né? Então isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Isso aqui é similar ao consumo de FDN de forragem com porcentagem de peso vivo, né? Só que quando a gente faz FDN de forragem com porcentagem de peso vivo, a gente não está considerando a digestibilidade, né? Eu falo, é no bom senso. Se eu vou em 0,8, se eu vou em 0,9, se eu vou em 1%, isso é uma decisão na hora de formular, né? Então aqui existe um cálculo, né? Assim, tipo, né? Isso é interessante. Essa equação não funciona bem para vaca recém-parida, né? A recomendação do modelo é usar só depois de 60 dias de lactação, né? Então, assim, então isso aqui é a primeira coisa que olha. Na hora que rodar a dieta, vão gerar duas predições de consumo, tá? Eu até mostrei a tela lá. Você quer essa predição igual, certo? Ou você quer a segunda maior do que a primeira, né? Eu não quero o contrário de forma alguma, né? Então, se a segunda equação for mais baixa, qual está nesse caso aqui, ó, é ela que vai acontecer, certo? Então, isso é interessante, né? Eu acho isso aqui uma coisa, assim, legal. Tipo assim, eu consigo saber se eu coloquei forragem demais e posso ajustar a dieta com base nisso. Então, se acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou baixar a forragem até o número bater igual, certo? Aqui está a saída do análise, né? Então, aqui está o FDN total, ó. Ele é um pouquinho mais alto que o FDN livre de cinzas, o MO. Então, o que é para usar tudo no NAS é baseado em FDN total, certo? Não é, assim, foi uma decisão do comitê, porque muita gente em experimento não relata o que o cara fez. Então, como podia estar errado, eles assumiram que, né, tudo era FDN total, certo? Outra coisa interessante que eu estou colocando aqui, mas lá na gordura eu vou falar normalmente, isso aqui é uma análise que tem perfil de ácido graxo da gordura por NIRS, né? Então a gente tem dado de perfil de ácido graxo hoje. Eu não preciso formular a dieta por estratégia, né? Como isso está disponível em vários locais do mundo, por isso que o modelo optou por trabalhar com ácido graxo. E aqui está a digestibilidade da FDN, que é o que vai, né, na predição de consumo lá, né? Então, a digestibilidade do FDN total em 48 horas, né? Isso foi a decisão da comissão também. Não é para usar nem o 30, nem o 120, nem TT-FDND, nem FDN indigestível, UFDN, né? Não tem nada de UFDN. O FDN não explica nada, certo? Então a medida de digestibilidade de fibra seria a digestibilidade da fibra, né, normal, sem estar incinerada, sem tirar as cinzas, né? Então é a base, né? Seriam as principais coisas para olhar numa análise, né? Que mudou relativamente ao que a gente fazia antes. As outras coisas são iguais, proteína, né? Como disse aí, né? Que tem até a análise de aminoácidos, né? Tudo por NIRS, né? Então, se você quiser abastecer o modelo para forragem com precisão, né? Então, eu vou usar uma tabela ou posso usar análise, né? Então, isso aí é uma coisa interessante também. Uma coisa que mudou bastante foi a estimativa de energia, né? Então, começa com a partição da matéria seca, né? Então, lembra lá que o modelo do 2001, né, que compunha a matéria seca, proteína bruta, estatetério, FDN, cinzas, e o que faltar para inteirar 100 é o carboidrato não fibroso, certo? Novo modelo, ele inovou nisso aí. O FDN é o FDN total, né? Não é livre de cinzas. O carboidrato não fibroso foi dividido em amido e matéria orgânica residual. O estratetério passou a usar ácido graxo. E o que era proteína bruta passou a usar degradável e não degradável, certo? Usando os valores da tabela do modelo lá. Então, uma partição da matéria seca diferente, né? Aqui são os nutrientes que compõem a matéria orgânica, né? Pelo NAS. Então, o que, que o modelo faz? A conta de energia, né? Vai pegar cada fração desse, um tanto digere,
certo? Quer dizer, então, digestibilidade aparente no trato digestivo total, boca menos reto, certo? O digestível tem um valor de energia, né? Megacaloria por quilo, né? Gordura tem um tanto, amido tem um tanto, FDN tem um tanto, né? Então vai agora por energia digestível, né? Eu não tenho NDT mais, né? O modelo anterior estimava o NDT e aí do NDT ele é que estimava a energia digestível. Uma outra mudança bem interessante é que a conversão de digestível e metabolizável, né? O metabolizável é no sangue, é ácido graxo volátil, né? Absorvido do rumen, né? Ele não é uma constante, né? Então, no NRC 2001, quanto da digestiva que virava metabolizável era, acho que 88%, se eu não me engano, né? O modelo novo, não. Ele calcula energia na urina e ele calcula a energia no gás, no metano, né? Isso aqui é muito interessante porque acaba que existe uma demanda mundial de fazer formulação por impacto ambiental, né? Cheio de laticínio aí, medindo balanço de carbono em fazenda. Isso aí não tem volta, não. Né? Tipo assim, pode chegar um momento, tipo assim, se a sua dieta está causando impacto ambiental, um laticínio pode não pegar seu leite mais, ou pode te penalizar, ou pode pagar um prêmio se o seu número é bom, né? Então, da forma que foi feita, existe uma ferramenta de formulação para impacto ambiental, né? Por exemplo, eu posso fazer dieta assim, sei lá, eu vou fazer uma dieta aqui que dá metano menos do que alguma coisa, que dá nitrogênio na urina menos do que a coisa. Isso pode ser útil, né? Se a gente, ou para simular um laticínio vai fazer isso, né? Quer dizer, ou pode chegar uma hora, um dia, né? Que isso seja um parâmetro de formulação importante, né? E da energia metabolizável para a líquida, que é o final no leite, é uma constante, certo? Então, é tantos por cento é metabolizável, vai lá e vira energia líquida para a lactação. Então, a partição de energia é diferente, a análise de alimento, que tudo começa, é diferente, certo? A gente tem que ter análise de amido, você tem que ter análise de FDN, você tem que ter análise de ácido graxo, certo? Quer dizer, para poder abastecer o modelo com números melhores. Ou senão, você vai usar valor de tabela, certo? Então, a matéria orgânica residual é um conceito novo, né? Ela é mais ou menos assim, como se fosse o carboidrato não fibroso, né? Pega 100 da matéria seca, tira a cinza, tira o FDN, tira o amido, tira a gordura, tira a proteína, o que sobrar é açúcar, né? Então, isso é uma medida de açúcar, principalmente de açúcar, carboidrato solúvel em água e fibra solúvel pectina. Então, na dieta de polpa cítrica, por exemplo, isso aqui vai ser um componente importante da dieta. Na dieta de cana de açúcar, vai ter muita matéria orgânica residual, né? Então, isso vai estar afetando a matemática lá no modelo, certo? Esse conceito é novo, né? Matéria orgânica residual foi lançado pela NRC 2021. Aqui já aparece agora, uma das tabelas, aqui é a primeira avaliação de energia, né? Então a energia ela é avaliada da mesma forma que era feita no NRC 2001. Ou seja, eu vou olhar no leite predito por energia líquida para lactação. Ou seja, da energia que a vaca comeu, um tanto foi para manutenção, um tanto foi para ganho, um tanto foi para gestação, e o que sobrou para fazer leite, certo? Então aqui, então, por exemplo, então aqui está falando que por energia essa vaca ia dar 40 litros de leite. Esse grupo de vaca aqui está com 39,7. Depois vai aparecer. Ou seja, eu acho que a predição é muito boa, né? Sim. A vaca está com 39,7, o modelo falou que era 40. Eu acho que assim, é bem bom. Então, o primeiro valor para olhar é aqui, né? É aqui que está o balanceamento. Aqui que eu vou checar a dieta por energia, certo? Isso aqui é um dado gerado no Paraná pelo Jorge Carneiro, né? Então, cada pontinho desse aí é um grupo de vacas, de várias fazendas, né? Então, aqui está a energia predita pelo modelo, é o leite predito por energia, desculpa, e aqui está o leite real que o lote deu, certo? Então, essa linhazinha do meio aqui é a linha de igualdade.
né? Onde o 50 é 50, o 30 é 30, o 40 é 40, né? Então você vê que a predição é muito boa, né? Ela está distribuída em torno da linha aí, ó, certo? Quer dizer, se você pensar que tem um lote de vaca de extrema produção aqui, ó, 65 litros, né? Na maioria das vacas aí entre 30 e 40, né? Vai estar aqui, os pontos estão distribuídos em volta da linha de igualdade. Então, a predição de leite por energia líquida do novo Nascem, eu acho que ela é muito boa, né? Ela realmente bate o que o lote está fazendo, né? É uma boa predição. Certo? Agora vamos falar um pouco de proteína. Então, o modelo, igual eu já comentei, é um modelo de proteína líquida, né? Que a gente chama de NET, né? Net Protein. O modelo anterior era um modelo de proteína metabolizada. O que é a diferença? Proteína metabolizada é o que chegou no sangue, é o que sumiu do lume do intestino, chegou no sangue e está disponível para fazer leite, para fazer ganho, para fazer mantença, né? Então, o modelo anterior tentava predizer a proteína e o aminoácido que chegou no sangue, né? Que está disponível para o tecido, ou para a glândula mamária, no caso, né? O modelo atual, não. Ele vai tentar predizer o que saiu de proteína lá no final, lá na mama, certo? Ele tem o número do sangue, mas ele vai chegar nesse número do leite por uma metodologia bem diferente, sem usar, né, um assim, fator de conversão constante, né? Entenda assim, eu vou ter que comparar a predição do modelo com o que a vaca está fazendo, certo? Por isso que eu falei assim, a gente precisa de análise de proteína do lote, né? Então, o que é a proteína líquida para lactação? É o tanto de leite que a vaca deu, vezes quanto de proteína, né? No Brasil, lembra lá que a gente tem proteína bruta, né? Aí no modelo é só informar o modelo, não, eu estou usando a proteína bruta. Aí ele vai ajustar para verdadeira, né? A gente não tem análise de proteína verdadeira no Brasil, né? Então, você vai lá no programa, você vai avisar que a proteína bruta, né? Bate o valor lá né, preferencialmente do lote, né? Quer dizer, se não tiver o do lote, vai ter que usar um bom senso, né? Vou ter que pegar o tanque, provavelmente abaixar um pouquinho nas vacas de início de lactação, aumentar um pouquinho nas vacas de final de lactação, né? Então, isso aí eu acho que é uma demanda, né? A gente, para usar o modelo bem, tem que tentar trabalhar, igual precisa de peso, precisa de condição corporal, também precisa de análise de proteína, né? Então, isso aí é uma coisa que o consultor vai ter que trabalhar para obter essa informação, né? Então, é um sistema de eficiência parcial variável, não é fixo, né? Mas eu vou entrar muito nisso aí, não. Vamos tentar. Agora, como que a gente avalia a dieta, né? Então, primeira coisa, como a taxa de passagem é fixa, primeira coisa é que tem valor de PDR, né? Então tem aqui A e o PR e o P aqui, ó. Porcentagem da proteína bruta, certo? Então tem um valor fixo para cada alimento, né? Então eu tenho os pools aqui, a fração ABC, o KD de B, igual fazia o outro, só que o KP é fixo, né? O KP não é afetado pela vaca ou pela dieta, então acaba que você tem um valor fixo, né? Por exemplo, na planilha minha lá, se você quiser usar os valores de PDR, PNDR do Nascem, né? Na planilha minha lá de formulação, ela é toda baseada no RC89, que os valores são no RC89, né? Então você poderia, se quisesse formular, para formular PDR, PNDR, eu nem preciso abrir o Nascem, né? Se você, qualquer programa de computador lá vai calcular, porque o valor é fixo para cada limite, certo? Aqui está uma comparação que eu fiz aí, ó. Então, esse pretinho aqui é a predição de vários alimentos, né? A predição da NRC89, que é o que está na planilha. As duas barrinhas do meio são duas predições do NRC 2001, assumindo taxa de passagem lenta e taxa de passagem mais rápida, né? No NRC 2001 não existe um valor para cada alimento, né? E aqui está a predição do NAS. Eles estão ordenados pela predição do NAS. Isso aqui eu acho que assim, a primeira coisa é isso aqui, entender as comidas, né? Então, por exemplo, farinha de peixe que é proibido, uma fonte ótima de proteína não degradável.
Glúten de milho também tem bastante, né? Mas é caro, é baixa a palatabilidade, né? Normalmente não vai se dar mais que meio quilo por vaca, né? Os DDG estão aí, ó, né? Está disponível no Brasil, né? E aqui está o menos degradável de fonte de PNDR é a farelo de amendoim, caroço de algodão, soja crua, né? Silagem de alfafa, né? Forragem silada, baixa qualidade proteica, né? Vai ter muito nitrogênio não proteico, né? Então, o que que eu acho importante nisso aqui, assim, se você olhar, os valores não são tão diferentes. O único alimento que eu acho que mudou muito foi soja integral tostada, né? A soja integral tostada no NRC 89 tinha PNDR muito maior do que no modelo atual, certo? Quer dizer, isso já tinha acontecido parcialmente no 2001, né? Então, assim, assim, na hora que eu usar o valor de PDR, PNDR do NASCEM comparado com o que fazia antes, eu acho que não é para dar uma diferença enorme, não, certo? Então, o que a gente usava de meta, que eu vou falar daqui a pouco, vai ser, vai ser meio similar, tá? Bem importante entender, né? Como que é cada alimento e também a digestibilidade pós-ruminal. Uma coisa importante no NAS, para entender, aqui que é o exemplo que eu falei, que a turma está usando e não sabe o que está fazendo, e está fazendo bobagem, né? Então, o que acontece? Aqui é a equação que prediz o fluxo de proteína microbiana do rumo. Isso é a principal fonte de aminoácido do bicho. Se eu aumentar essa síntese de proteína microbiana, o modelo vai falar que a vaca fez mais proteína, certo? Que, né? Então, a proteína metabolizar vai vir da microbiana e da não degradável. Certo? É importante entender dessa equação aqui, que na parte de cima dela ó, tem PDR, proteína degradável no. E embaixo aqui ó, é fibra digestível e amido digestível. O modelo não considera que açúcar faz bactéria no corpo. É importante esse negócio aqui. Se você fizer uma dieta de PDR alta, você entupir a vaca de ureia, o modelo do Nasser vai falar que essa vaca vai dar mais leite, certo? Ou seja, e ela não vai dar mais leite, não, certo? Isso é que eu tô falando, assim, ó, tem gente aí colocando ureia a vaca de leite no modelo novo, né? Sim, então, se eu colocar nitrogênio não proteico acima da demanda do rumo, né? Então, uma recomendação na hora de formular a dieta pelo NASF é você manter a PDR entre 10% e 12% da matéria seca. Não deve passar de 12%. Então, não tem uma medida de balanço de PDR. Então, você assumir que eu quero manter 10% e não passa de 12%, não, porque senão a conta do modelo vai errar demais, certo? Então, vai se formular e para saber se eu estou certo, aí vai lá e mede o nitrogênio líquido do tanque. Né? Se o nitrogênio líquido do tanque estiver altíssimo, né? Tá com excesso de PDR. Se estiver super baixo, tem uma coisa que eu meço na fazenda que me conta essa história. Né? Então, eu vou ter uma predição do modelo e eu tenho alguma coisa mensurável. Né? Então, a análise de nitrogênio líquido do leite vai ser a medida de balanço de nitrogênio úmido, porque o modelo ele tem uma medida de balanço de nitrogênio, mas eu não vou nem mostrar ela aqui, porque eu nem sei se ela serve para alguma coisa, certo? Então, assim, outra coisa na formulação é isso, segura PDR entre 10 e 12, né? E se colocar demais, o modelo vai falar que a vaca vai dar mais leite, porque você colocou um PDR aqui na equação de proteína, é a matemática que está lá, certo? Outra coisa que o Nascem inovou foi o balanceamento de proteína, né? Então, assim, então agora não é aquela metionina, lisina, aquela história do barrilzinho, né? Metionina, lisina, isso acabou totalmente, tá? Isso é muito errado, certo? Então, o que é que o modelo faz? Ele assume que a síntese de proteína verdadeira no leite é afetada por mais coisas, não é só metionina e lisina, certo? E ele
vai entrar energia, vai entrar digestibilidade de fibra e entra basicamente 5 aminoácidos. Dizer que esses 5 aminoácidos aqui vão ser os mais importantes. A histidina, lisina e metionina, que já a gente já considerava antes, entrou dois ramificados aí agora, isoleucina e leucina. Então, na verdade, assim, uma forma rápida de avaliar alimentos, né? Quem tiver alta proporção desses 5 aminoácidos aí tem alta chance de, de aumentar a proteína no leite. Né? Então, a métrica da proteína vai ser esse número aí, ó, né? Milk True Protein, né? A proteína verdadeira que saiu na mão. Então, o modelo está falando que essa vaca botou lá 1,05 kg de proteína. E eu vou ter o número real dela. Então, entenda, o número da energia está aqui em cima, é leite permissivo para energia, e o da proteína, não. A predição não é nem para olhar nesse leite permissivo, proteína metabólica, é para não olhar. Tá? Isso aí foi mantido, e olha como é que, como é que ele erra, ele está longe da energia aqui. Ó. A metodologia não estima isso bem. Isso é muito criticado, porque usa fator fixo, né, de eficiência. Né? Então, o número para avaliar a proteína é isso aí. Né? Por exemplo, se a minha vaca está excretando 1,05, que o modelo falou que ela excretar 1,05, e a dieta tá perfeita, né? Ela está exatamente no que o bicho precisa, certo? Aqui está a equação de predição dessa proteína no leite. Né? Então, ela vai estimar, né, aquele 1 kg lá, 1,05 kg, vem dessa equação. A histidina, isleucina, leucina, lisina, metionina, outros aminoácidos, né? Digestibilidade de FDN, soma dos essenciais, peso vivo, né? É uma equação assim, muito mais complexa. Tipo assim, ela está falando aqui várias coisas além de metionina e lisina define a síntese proteica, que é muito... Claro que isso aqui não explica tudo, mas é muito mais próximo da biologia da vaca do que simplesmente falar que é lisina e metionina. Então, uma das tabelas do NASCER, essa 6,3, é exatamente essa equação aí, né? Então, cada fator dessa equação, né, está aqui na última coluna, e a soma, né, dessas predições é o que me gera o quilo de proteína verdadeira por dia que o modelo está predizendo que a vaca está fazendo. Outra coisa para olhar nessa tabela aqui é que esse número aqui, ó, esse nutriente allowable milk dividido pelo user enter, né, que eu vou ter que digitar no modelo o leite das vacas vezes a proteína do leite. Você vai escalonar as equações. Né? A gente não quer esse número aqui acima de 0,80. Está no rodapé da tabela aqui. Eu nunca vi uma dieta acima de 0,80. Né? Então, por exemplo, se passar de 0,80 é porque a produção de proteína, a predição de proteína do leite que você está usando está baixa. Né? Então, eu vou ter que ajustar para o leite do lote. Porque assim, a estimativa foi gerada com uma outra vaca. E tem vaca melhor nas fazendas. Né? Então, eu vou ter que informar esse leite em 305 dias aqui, ó, lá para o modelo. Depois, se quiser, a gente entra lá e dá uma olhada. Mas entenda que aqui, essa predição aqui é a mesma que apareceu nessa tabela 1,3 aqui, ó. Né? Então, ele está só destrinchando o número. Essa tabela aqui é bem interessante. Aqui está esse número de novo, ó, 1.049. Então, isso aqui é o que o modelo falou que a vaca está fazendo. Só que a vaca está fazendo mais. A vaca está fazendo 1,208 kg. Ou seja, a minha vaca está mais eficiente do que o modelo falou que ela ia ser. O modelo falou que ela ia dar 1,40 kg, ela está dando 150 gramas a mais. Certo? Então, isso aqui é outra coisa para avaliar. Certo? É, aqui, o mesmo dado do Jorge lá, ó, aqui está a excreção de proteína predita pela equação e aqui está a real, observada. Mesma coisa, a linha de igualdade, você vê que várias dietas acima da igualdade, exatamente igual aconteceu ali. Parece que na predição do modelo a vaca está fazendo mais do que o modelo fala que ela ia fazer, né? Nas vacas de muito leite mesmo, o erro da predição é até maior, né? Certo?
Então, isso faz sentido, né? Por exemplo, essa análise desse banco de dados é semelhante a isso aí, exatamente a mesma coisa. O modelo falou que ela ia dar 1,40 kg, ela deu 1,2 kg, certo? Muito, muito semelhante. Está acontecendo bastante, né? Então, entenda que a predição de energia parece que estima na pinta, né? Enquanto que a predição de proteína verdadeira no leite parece que ela é um pouco menor do que a vaca está fazendo. A vaca está mais eficiente, no caso. Depois de atender a proteína verdadeira, né, eu vou, né, sei quanto que o lote deu lá, eu peguei a estimativa do modelo, aí eu vou pensar nos aminoácidos agora, né? Então, o que acontece? Então, os aminoácidos vão ser avaliados usando o que chama de eficiência-alvo, ou target. Então, eu vou ter uma eficiência de utilização de cada aminoácido, né? E o que a gente vai olhar é se a eficiência da vaca no que ela está fazendo, não no predito, certo? Assim, né? Naquela vaca dando 1,2 kg, não na vaca dando 1,40 kg, né? Se ela, como é que ela está relativamente a essa target aqui, né? Então, quando a eficiência está maior do que a target, provavelmente esse aminoácido está faltando. Quando a eficiência está abaixo da target, provavelmente esse aminoácido está em excesso, né? A minha meta, por exemplo, na hora de formular aminoácido, eu vou colocando metionina até essa eficiência aí bater exatamente na target. Então, você aparece nessa tabela 6,5 aqui, ó, né? Então, aqui está as eficiências target, que seria a ótima, ideal, né? E aqui está a eficiência da vaca, certo? Assim, eu tenho, inclusive, a eficiência da proteína predita, né? Mas eu não vou olhar nisso, não. Eu vou olhar no que a vaca está fazendo. Então, como é que avalia aminoácidos? Então, vai se pegar, vou dividir a eficiência da vaca pela target. É o que eu fiz aqui embaixo, aqui, ó. Isso aqui não veio na tabela, não. Isso aqui eu só fiz a conta lá, né? Então, quando a eficiência da vaca está maior do que a target, provavelmente o aminoácido está faltando. E quando a eficiência estiver menor, ele provavelmente está sobrando, certo? E o aminoácido que tiver essa relação mais alta, provavelmente é o mais limitante, é o que você tem que suplementar primeiro, tá? Então, por exemplo, nesse caso, essa dieta aí era uma dieta carregada de farelo de soja, né? A única fonte proteica era farelo de soja, não precisava nem de nada. Com certeza que está faltando metionina, está sobrando lisina. E o modelo falou isso, né? Então, o aminoácido, né, que a relação entre o da vaca e o target mais alto foi metionina, né? Então, como é que eu vou suplementar a metionina? Eu vou colocando metionina na vaca até esse 0,88 aqui, ó, virar 0,73. Assim que você vai definir a dose, né? Então, uma utilidade prática do modelo é essa. Ninguém vai, no caso, a pessoa querer suplementar aminoácido, ninguém vai definir a grama de aminoácido no olho. Então, eu vou ter que fazer um cálculo, o aminoácido é caro, né? Então assim, o modelo é uma ferramenta para você ajustar aminoácido, caso isso se pague, né? Não é que tem que ajustar aminoácido, né? E aí vem, então, eu vou suplementar aminoácido para aumentar a proteína no leite. Se isso aí se paga no sistema de pagamento da fazenda, aí é outra conversa, né? Então, eu posso suplementar metionina, por exemplo, só no periparto, para mexer em cetose, em fígado, né? Ou eu poderia suplementar para o rebanho inteiro para aumentar a proteína, mas tem que ver se paga ou não paga, né? Então, o que vai ganhar por litro de leite tem que ser maior que o custo por vaca dita suplementação, né? Então, sem o modelo, você não chega nesse número, certo? Aqui só uma tabela aqui de curiosidade. Então, eu peguei aqueles 5 aminoácidos aqui, ó, e expressei ele com porcentagem da proteína bruta, né? Então, PNDR com porcentagem, né, com porcentagem da proteína, qualidade proteica. Depois eu fiz ali com porcentagem da matéria seca. Tipo assim, vou colocar 1 kg disso ou 1 kg daquilo. E aqui está a soma dos 5. E aí eu ordenei eles pela soma. Isso é uma forma de pensar em fonte proteica, né? Você vê que os DDG aqui são ricos em leucina, né? Farelo de algodão é pobre em leucina, que eu marquei o mais alto e o mais baixo, né? Farelo de soja é uma fonte importante de isleucina. Farelo de glúten e proteína de milho é baixo.
né? Então, farinha de peixe que é proibida no Brasil, né? Poxa, é alimento ótimo aí, ó, né? Mas não pode usar, né? Farinha de amendoim é horrível, né? Então, essa é uma forma, assim, grosseira, né? Tipo assim, eu entender isso aqui, eu nem preciso de modelo, não. Só tem que, eu, segundo as recomendações do NASCEM, o que, que aquele alimento ali pode me oferecer. Outra forma de olhar nesse, nesses alimentos seria pensar em quanto que ele entrega de aminoácido no sangue por quilo de matéria seca. Então, o que, que é isso? É a proteína bruta vezes a PNDR, vezes a digestibilidade no intestino da PNDR, vezes o tanto de aminoácido que tem na PNDR. Ou seja, é a capacidade do alimento de colocar aminoácido lá no sangue. É isso que eu quero. Eu não quero aminoácido na boca da vaca, eu quero aminoácido na proteína metabolizável sendo disponível para o animal fazer o que ele precisar. Na hora que você olha esse número aí, ó, glúten de milho sai super bem, ó, farinha de peixe também, né? A soja está aí, ó, mas bem menos do que glúten em soja. Aí a proteína de forragem, caroço, algodão, tudo, né? Tudo baixa qualidade proteica mesmo, né? Como o modelo recomenda assim, a gente está formulando para aminoácido. Certo? Essa é uma primeira tentativa de fazer isso. Né? Independente de você ser usuário do modelo ou não, o que esse modelo vai falar é que se você misturar a fonte proteica, a vaca vai dar mais leite do que você dar uma proteína só, porque eu não tenho uma fonte proteica que tem todos os aminoácidos que precisa. Né? Então, as eficiências de administração de aminoácidos na simulação do modelo, então, por exemplo, dieta que tem lá sei lá, farelo de soja, DDG e canola, por exemplo. Né? O Jorge tem uns dados interessantes disso. Né? Então, eu poderia ter duas fontes proteicas, três fontes proteicas. Né? Então, uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, a gente está vendo isso acontecendo no Journal Day Science e tal, é cada vez mais a turma misturar a fonte proteica. Né? E o modelo acaba que suporta isso, né? Porque, na verdade, cada alimento vai ter um tipo de aminoácido. Certo? Então, uma mistura, um blend de fontes proteicas pode ser mais interessante. Diria que isso é uma tendência em formulação de dieta para vaca de altíssima produção. Aqui a parte de carboidratos, a parte de carboidrato é bem, sim, eu não gosto particularmente, mas uma coisa importante é que ele meio que oficializou que 30% de amido seria o limite máximo. Né? Então, pelo NASCEM, amido não deveria passar de 30%. Né? Ou seja, meio que né, criaram essa recomendação. O modelo considera o tamanho de partícula, vai usar a caixa do Penn State, né? Então, uma forma de avaliar tamanho de partícula na dieta vai ter que passar TMR no Penn State de três caixas e secar as caixas. Trabalhoso demais. Eu preciso saber da distribuição de partícula na matéria seca. Né? Então, vai ter que usar um forno de micro-ondas, uma panela elétrica lá, o que for. Né? Então, vai ter que peneirar TMR, certo? Eu não gosto disso, não. Mas é a metodologia. E saber a distribuição de partícula na matéria seca. Isso aqui vai ter que ser entrado. Então, você vai gerar um conceito desse FDN ajustado fisicamente. Essa é a forma dele de balancear carboidratos. Ele vai recomendar que a TMR tem que ter uma porcentagem de partícula na caixa de 8. Né? Eu quero comida aqui, ó. Né? E uma falha do modelo é que se tiver mais partícula na caixa de 19, o modelo dá valor para ela. Tipo assim, se tiver partícula na caixa 19, o modelo fala que você precisaria de menos na caixa de 8. O que pode não ser verdade, porque essa fibra da caixa 19 aqui, ela pode ser selecionada contra. A vaca, se ela tiver muito longa, a vaca não come ela. Né? Então, isso aí é uma coisa da metodologia que foi usada. Então, isso aqui, para formular a dieta para tamanho de partícula, o programa de computador não faz nada. Tá? Você teria que usar esse negócio que chama Multifodary Cause aqui, ó. Isso é um aplicativo de celular. Né? Então você baixa isso gratuito na internet aí, ó, né? Então quer dizer, então a formulação
Por que que foi feito desse jeito? Eu acho que é porque assim, eles não tinham certeza se esse trem ia ser super útil, não, né? Então, assim, por isso que nem foi introduzido no programa, né? A saída do aplicativo é mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai recomendar uma proporção de partícula na caixa de 8 com uma variação grande, né? 43 mais ou menos 10, né? Ou seja, 33 ou 53, é grande a variação, né? E, e gera uma estimativa de ruminação da vaca. Desse jeito que eu vou avaliar a dieta e efetividade física da fibra, né? Então, isso aqui é um aplicativo de celular, você tem que baixar ele aí, você vai digitar os dados da dieta lá, vai te perguntar algumas coisas, vai precisar da distribuição de partícula na matéria natural, né? E seria a forma de avaliar tamanho de partícula. Uma metodologia assim, que tem certeza que ela é muito útil, não. Por isso que eu não consigo largar minha planilha, certo? Assim, eu uso a planilha. Eu acho que essa metodologia é super, boa, mas é a proposta. Outra coisa importante vai ser o perfil de. Essa tabela aqui é muito interessante, que é o perfil de ácido graxo e o perfil, né, desculpa, de aminoácidos e de ácidos graxos de cadeia longa de cada alimento. As tabelas são muito boas. É caríssimo gerar uma tabela dessas. Então, a composição em aminoácidos dos alimentos é muito melhor do que tinha no NRC 2001, certo? E existe também composição em ácidos graxos de cadeia longa, que eu falei que está sendo medido por um monte de laboratório também. Então, para concentrados, acaba que vai usar tabela mesmo, mas para forragens, né? Tem laboratório aí que está medindo por nisso, certo? Que aqui só mostrando aqui, ó, nessa análise aqui, ó, palmítico, esteárico, oleico, linoleico, linolênico, né? Então, eu tenho dado para formular, certo? Uma saída do modelo é que ele vai me falar assim, o perfil de ácido graxo da dieta consumida lá na boca da vaca, não é no sangue, né? Então, isso aqui me propicia fazer formulação para cada ácido, mas não é para gordura, não, né? Então, por exemplo, oleico, depois do parto, oleico é melhor do que palmítico. Palmítico aumenta resistência à insulina, a vaca descarna mais, né? Posso botar linolênico depois do parto para mexer em reprodução. Você pode botar linoleico antes do parto, né? Então, o Nascem, ele te dá a ferramenta para formular por aminoácidos. Desculpa, por ácido graxo de cadeia longa. Só que ele não faz recomendação nenhuma nisso. Ele não se atreve a fazer isso, né? Porque os números. Mas tem gente, né? O Jonas de Souza, mesmo, que é um brasileiro que está nos Estados Unidos, o Jonas, eu até uso na aula aqui a tabela do Jonas mesmo, né? Então, assim, a tendência é isso aí, é eu buscar um ácido graxo tal para fazer isso, né? Então, eu posso mexer em imunidade, pode mexer em resistência à insulina, várias coisas, né? Então, a ferramenta existe. Outra coisa que é importante nessa tabela é a soma dos ácidos graxos insaturados, que é o tal do RUFAL, né? A carga de ácidos graxos insaturados por grupo. Isso é uma forma, sim, eu acho boa de monitorar a gordura do leite. Então, se aumentar esses ácidos graxos insaturados demais, isso vai gerar CLA no rumen e pode inibir a síntese mamária de gordura, né? Então, esse número aqui, por exemplo, a soma dos dois aqui, o númerozinho, né, é segurar para baixo de 3%, né? Então, a dieta com muito óleo insaturado pode deprimir. Esse número não é perfeito, não. Assim, porque, por exemplo, caroço de algodão vai contribuir com ácido graxo saturado. Só que ele é muito saturado, né? Porque é de liberação lenta, a vaca rumina ele, né? Então é diferente, por exemplo, um linoleico de caroço de algodão de um linoleico de soja integral tostada, por exemplo, que solta de uma vez no rumo se tiver moído fino, né? Então esse número aqui com bom senso, né? Eu acho ele útil, né? Ele é criticado porque nem todo ácido graxo saturado vai ser metabolizado no rumo da mesma forma, né? Mas assim, é um número que deve ser considerado na hora de formular, né? Formular para cada ácido graxo é difícil, mas olhar no total de saturados, na planilha minha aí, olha, já olha isso, a forma de olhar isso. Aqui a tabela de minerais, né? Então, o interessante é que tem a densidade na dieta e a exigência.
Eu acho isso aqui. O outro não tinha isso. Então tá muito fácil de avaliar minerais. Né? Você vai fazer as contas lá e aqui é quanto que a minha dieta tem, aqui é quanto que a vaca precisa em densidade, em teor na matéria seca, não é gramas por dia. Que acaba que é o número que a gente usa mesmo, né? Então isso vai ter para os macrominerais e para os microminerais. Ou seja, o modelo para avaliar mineral, para quem está em fábrica de ração, formulando mineral, não tem nem que questionar, é nasce mesmo. Né? Então, para quem está trabalhando em empresa de nutrição e tem que fazer núcleo, tem que fazer premix, né? A ferramenta está aí. Né? Aqui, vitamina, mesma coisa, né? Então, ele informa a densidade da dieta e a exigência de densidade. Nesse caso aqui, essa dieta está em excesso de A, D, E, de tudo. Né? Então, a avaliação é rápida. Né? Então, acaba que é bem útil. Né? E a outra avaliação, que é interessante, que eu comentei, é a formulação para impacto ambiental. Então, por exemplo, se eu quisesse formular uma dieta que reduz metano por litro de leite, ó, o número está aí. Ó. Se você arrumar alguém que pague por isso, pode ser que uma hora a gente precise. Né? Então, isso aí tem a utilidade teórica, né? Eu vou fazer um cálculo na escola, ou sei lá o que, o número está aí. Mas, no momento, em algum momento, isso pode ser importante. Por isso que o modelo da conversão de energia digestiva para metabolizável não é uma constante. Ele estima a perda de energia como gás de fermentação, metano, né? E também estima a perda de nitrogênio pela urina. Certo? Vai virar óxido nitroso, que pode arrebentar a camada de ozônio. Os dois são gases de efeito estufa. Né? Então, isso aqui é bem, eu acho bem interessante. É uma ferramenta nova, o tempo é que vai falar da utilidade dela. Né? Mas é uma coisa que, você, por exemplo, você, sei lá, pode precisar simular isso. Eu acho que o NAS é uma boa ferramenta para simular isso aí. Ok, gente? Então, mais ou menos é isso. Tentei ser o mais simples possível. Né? Assim, são as coisas mais importantes de olhar em energia e proteína. Né? Quer dizer, se vocês tiverem alguma pergunta aí, estou à disposição. Demais, professor. Muito obrigado. Foi ótimo, esclarecedor numa série de pontos. Inclusive, as perguntas já começaram a aparecer aqui. Bom, pessoal, algumas pessoas entraram aí durante a fala do professor Marcos e fizeram algumas perguntas no chat. E, na verdade, nós vamos direcionar as perguntas dessa caixa QIA. Está na base aí do computador, do celular de vocês. Então, são dois balãozinhos, é de lá que nós vamos direcionar. Já tem algumas perguntas aqui na sala para a gente fazer. Pessoal, o senhor Tiro para a aqui? apresentação, por favor? Só para eu Uhum. passar um recado aqui muito rápido e aí já Pera. iniciamos as perguntas em seguida. Pessoal, de maneira muito objetiva, para quem entrou aí num segundo momento, aqui estão os pilares aí do que é o Reagro hoje, né? O que nós estamos buscando e o que nos trouxe aqui em 20 anos de trabalho, que é a nossa preocupação em valorizar a ciência, tanto na sala de aula quanto na consultoria, no 3R Lab, na nossa empresa de biológicos. Sempre a ciência está norteando aí nossas ações, mas, obviamente, preocupados também em tomar decisão baseada em dados, procurar pegar essas informações da ciência e trazê-las de maneira aplicável para o mercado, mas nunca perdendo foco no compromisso com o resultado do cliente, com o resultado do cliente, né? Então, esses aí são os nossos principais pilares. Pessoal, algumas pessoas já perguntaram no chat sobre esse conteúdo. Se quiser consultar esse material futuramente, nós inserimos todos os webinars dentro da nossa página do YouTube. Então, lá, daqui uma semana estará disponível esse e todos os outros que já aconteceram, além de uma série de conteúdos, aulas de degustação, depoimentos, cases de clientes, dicas rápidas do nosso time técnico. Então, hoje aí é o principal canal de conhecimento do agro brasileiro. Para quem quiser nos seguir, né, ativar a notificação, todo o material que é postado vocês recebem um aviso. Então, é o Reagro _ agronegócio.
tá bom? E fica aqui também, pessoal, a provocação para vocês conhecerem o laboratório 3R Lab. O pessoal mostrou aí a necessidade de informações para abastecer os modelos, isso não é de agora do Nascem, né? A utilização de outros softwares, outros modelos, também há uma necessidade constante aí de informações com alta acurácia, e o 3R pode ajudar você. São 3 laboratórios no país: Chapecó, Goiânia e Lavras, no sul de Minas. E a Luana está à disposição, inclusive com o link agora de plantão, né? O link aí no chat para atendê-los, caso vocês queiram aí explorar, tirar alguma dúvida com relação principalmente às nossas análises de alimentos, tá? E aqui um recado muito importante, pessoal, acho que vocês estão fazendo parte agora lá de um grupo de WhatsApp. Esse grupo nós vamos concentrar os interessados em concorrer a uma bolsa integral em nossa pós-graduação em nutrição de bovinos leiteiros. Essa turma já prevista para começar no final da próxima semana. Pós-graduação focada aí para profissionais de ciências agrárias, né, que querem começar a atuar ou já atuam e querem aprimorar seus conhecimentos, não só teóricos, muito bem ditos pelo professor. Não adianta também só saber formular dieta sem entender a base, né? Mas quem quiser se atualizar com toda a base, todas as novidades que a ciência vem trazendo, mas também com a pegada prática de formulação. Esse é um dos cursos com o maior nível de entrega, os mais bem avaliados aí da história do Reagro, onde verdadeiramente os técnicos saem nutricionistas, formulando dietas, especialistas em nutrição de vaca de leite. Esse é um curso no modelo novo, né, totalmente disruptivo aí, que veio como em decorrência aí da pandemia, que é um formato semipresencial, mas com todas as aulas ao vivo. Ou seja, você tem encontros presenciais para fazer networking, para formular dietas. As aulas práticas presenciais são aulas de formulação, são 18 dias formulando dieta, para diferentes níveis de produção, sistemas, recria, período de transição, vacas em produção. E nós temos aulas online ao vivo, entremeando essas aulas presenciais. Então, nós temos hoje 3 polos onde acontecerão essas aulas presenciais: Varginha, no sul de Minas, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e Braço do Norte, em Santa Catarina. Então, tanto a turma do Sudeste quanto do Sul do Brasil contemplados por essa pós. Quem participar do grupo e estiver aqui conosco no Ebra vai concorrer a uma bolsa integral nessa pós. Nós vamos sortear essa bolsa na quinta-feira à noite. Mas, além disso, nós estamos oferecendo aqui uma condição super especial para quem faz parte do Ebra e estiver também no grupo hoje, de 3 bolsas em cada polo: 3 em Braço do Norte, 3 em Passo Fundo, 3 em Varginha, de uma bolsa de até 35% do valor do curso. Na verdade, isso é um valor totalmente atípico, é um presente aqui para quem está presente conosco. Então, é uma economia de mais de R$ 7.000 para fazer essa pós. Então, para quem está aqui conosco hoje, os 3 primeiros que procurarem nos 3 polos, a Beatriz, o telefone da Beatriz está aí na base da tela, ela está à disposição para atendê-los. Tá ok, pessoal? E esse é um curso aí com grandes nomes do mercado, professores também com uma base de conhecimento teórico muito forte, mas que vivem também dia a dia de fazenda. Alguns vários deles aí, desses vários passaram aí pelos ensinamentos do professor Marcos. E aqui os grandes diferenciais, pessoal, são 18 dias formulando dietas. As aulas presenciais são estritamente para formular, uma visão integrada da nutrição com as outras áreas da fazenda, para realmente o nutricionista ter uma visão do todo, né, do resultado financeiro, da reprodução, da sanidade, e te preparando para formular dietas em diferentes sistemas e níveis de produção. Então você sai realmente preparado para os desafios aí de diferentes perfis de cliente. Aulas online ao vivo, e o software usado, né, a base de formulação é o AMTS. Isso é um software pago, né, custa mais de US$ 700 hoje a chave, mas que quem participar recebe inteiramente gratuito durante o período da pós, para utilizá-lo aí
aulas de formulação e na rotina aí do dia a dia, tá ok? Então, pessoal, lembrando, para participar da bolsa, tem que estar lá no grupo, então o link está disponível no chat aí para vocês entrarem. E quem hoje já procurar a Beatriz, vai ter acesso aí a 3 bolsas em cada polo, uma bolsa de 35% de desconto, um baita benefício. Acho que é a grande oportunidade para quem está procurando aí se especializar em nutrição de vaca de leite, tá ok? Então, sintam-se convidados para fazer parte do grupo e aproveitar essa condição, tá ok, pessoal? Voltando aqui agora, professor Marcos, para algumas perguntas, a caixa aqui já encheu. No início aqui, principalmente na hora que foi falado sobre hidrogênio ureico e degradável, não degradável, apareceram aqui 5 perguntas sobre o impacto do nitrogênio na reprodução. Eu queria começar com essa, enquanto eu seleciono aqui algumas correlatas ao nascente. Se você puder falar aí sua percepção. Então, assim, eu, o impacto do nitrogênio ureico no plasma, né, na reprodução, eu acho que ele é super enfatizado, certo? Tipo assim, não tem nada a ganhar com nitrogênio alto, né? Tipo, vai gastar mais energia para converter amônio e ureia, né? Os mecanismos, né? Isso vai afetar pH do útero, né? Pode mexer lá em eixo hipotálamo, hipófise, né? LH, FSH. Tem muito, tem muita informação in vitro, né? Plaquinha, tubo de ensaio que suporta isso. Ou seja, então pensa assim, proteína é cara, proteína polui e proteína pode arrebentar a reprodução, certo? Ou seja, excesso de proteína, bom, não tem nada, certo? Agora, o que acontece? Quando se olha nos levantamentos de muita vaca, isso é feito assim, é mais dado de controle leiteiro meu. O cara tem o nitrogênio ureico da vaca no mês e tem a concepção dela naquele mês, dado de milhares de vacas, né? Eles têm um dado gerado no Brasil. O Rodrigo Almeida, né? O Rodrigo analisou os dados da Paranaense, é o único nacional, né? Mas isso aí já foi feito várias vezes. Quando você olha nesse dado, é mais ou menos 50-50, né? Metade das vezes acha alguma coisa, metade não acha nada, né? E um país que é usado como exemplo, que isso aí não é tão importante assim, é a Nova Zelândia, né? Nitrogênio ureico no leite da Nova Zelândia nem mede, porque não tem o que fazer, o cara não vai dar ração, né? Então, o nitrogênio ureico no gado da Nova Zelândia é acima de 20 miligramas, assim, o rebanho inteiro. E a reprodução do gado da Nova Zelândia é muito boa, né? O sistema de produção estacional, a vaca tem que emprenhar. Então, a Nova Zelândia é usada como um exemplo que cuidado com esse negócio, certo? Então, assim, eu acho assim, o mais importante de usar o nitrogênio ureico é para você ajustar a proteína na dieta, né? Agora, se o nitrogênio ureico estiver lá no 18, 17, pode estar afetando a reprodução. Agora você tem que pensar assim, ó, lá na Nova Zelândia não afeta, mas numa vaca holandesa de alta produção e estresse calórico, pode ser que sim, né? A vaca da Nova Zelândia é uma vaca de produção mais baixa, estresse metabólico bem menor, né? Então, assim, moral da história, não tem nada a ganhar com nitrogênio ureico alto. Mas se é isso que está arrebentando a reprodução da fazenda, é outra história, né? Provavelmente não é tanto assim, não. Acho que grande problema disso é que você está dando proteína demais, proteína é cara, né? E se tivesse, por exemplo, uma pressão ambiental, você está poluindo o planeta. Quem tem nitrogênio ureico alto no leite também tem alto na urina, a urina nas fezes, né? Então, está excretando muito nitrogênio, isso é uma ineficiência, né? Então, acho que a gente tem que tentar baixar a proteína na dieta mesmo, trabalhar com valor baixo, mas independente de reprodução, porque é o mais eficiente, é o ambientalmente mais correto. E normalmente, e há uma medida de balanço de PDR. Como o modelo do NASCEN não tem uma predição boa de balanço, que 2001 tinha,
certo? Assim, então, assim, acaba que vai ter que dosar nitrogênio ureico mesmo, né? Eu acho interessante, algumas vezes eu já vi isso nos Estados Unidos, tem fazenda nos Estados Unidos que tem nitrogênio ureico todo dia. Aí é um ferramentaço mesmo, tipo assim, por exemplo, o meu laticínio aqui eu tenho uma vez por semana, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa, uma ferramenta excelente para você monitorar a proteína, né? Como, né? Então, por exemplo, vai ter que medir mesmo, porque a gente não tem uma medida de balanço de nitrogênio ruim no novo modelo. Você vai ter que, o nitrogênio ureico do leite está medindo isso. Ou seja, eu não preciso usar predição, eu tenho um número para fazer. Né? O modelo vai falar uma predição lá, mas eu não preciso de predição, eu consigo medir isso fácil. É barato demais medir nitrogênio, né? Então, assim, é uma ferramenta boa demais. Agora, cuidado com essa história que está acabando a reprodução com isso. Não é bem assim, não. Perfeito, perfeito, professor. Pergunta aqui da Poliana, se na sua visão hoje era importante usar dois programas de formulação e fazer o ajuste fino usando o Nascem, ou se ele é o suficiente para formular com alta acurácia. É tipo assim, eu não consigo formular só no NASM, porque a parte de carboidratos eu não acho boa. Certo? O jeito que a gente faz carboidrato aqui, eu formulo para TFDN maior que 8. Eu nasci no, eu acho que a parte de carboidratos não evoluiu muito, né? Então, assim, acaba que vai ter que ter a planilha. Na verdade, que é o fluxograma de trabalho, né? Vai lá e roda a dieta na planilha. Aí, se você quiser checar proteína, se quiser checar energia, se quiser checar aminoácido, aí você vai lá e digita a dieta no programa, né? Tem que entender, assim, o programa ele é lento de mexer, ele não é bom, né? Por exemplo, esse aqui, pelo menos, agora eles colocaram preço. Ele tem custo por quilo de matéria assim, mas ele não tem otimizador, né? Ele não é um programa assim super ágil, né? Então, assim, você vai usar ele como uma ferramenta, eu acho, de ajuste fino, né? Quer dizer assim, vai ser muito lento você querer fazer tudo só nele, né? Entendeu? E pelo menos é do jeito que eu faço, né? Agora, por exemplo, se eu quiser saber energia, eu nem olho na planilha. O que está lá não serve para nada, né? Tipo assim, aminoácidos não tem jeito, né? Então, assim, se você... Acho que a grande utilidade, na verdade, assim, essa você não fica fora se você for balancear aminoácido, né? Então, assim, não tem jeito de sair fora do programa, né? Agora, entenda, assim, que eu acho que podem surgir plataformas melhores, né? Tipo assim, alguém pegar o modelo do NASA e colocar num programa de computador mais user-friendly, né? E também mais útil, que, tipo um AMTS, né? Que é para trabalhar mesmo, né? Então, a gente não pode reclamar do NAS porque é grátis, né? O programa está sendo dado. Então, assim, né? Acaba aqui. Mas ele, assim, não é um... ele é lento de mexer, né? Entendeu? Assim, então... Mas é desse jeito mesmo. Eu acho que com o tempo coisas podem aparecer. Porque a demanda do mercado é recente. Não deu tempo ainda de. Por exemplo, ninguém tem experiência grande. Todo mundo está aprendendo, né? E na prestação de serviço, de nutrição, isso é fundamental. Tipo assim, o mais recente é o NAS. E se você não atualizar, vai chegar alguém que atualizou e pode tirar o serviço da pessoa, né? Então, assim, é uma ferramenta boa, né? Quer dizer, mas é tipo assim, você tem que ser rápido nele, né? E dá para ser, mas eu acho que assim, a parte de carboidratos, bem, eu não consigo, entendeu? Só por ele, né? Perfeito. Se eu Pergunta respondi. interessante. Não, não, respondeu demais. Pergunta do Luiz aqui, pergunta interessante. Ele, partindo de uma perda de amido fecal por processamento de grão, ele colocou um parâmetro aqui, 6 a 7%. Pode ou deve ultrapassar 30% de amido na dieta total? Então,
Determinante disso, para mim, não vai ser o amido fecal, vai ser quanto que você tem de fibra longa, né? Uma coisa que eu olho, por exemplo, é a relação FDN maior que 8 e amido degradável no rumo, não é amido total. 6, 7% de amido, tá perdendo muito amido nas fezes, né? Aí é bom senso. O modelo do NASCER, ele é uma predição boa para isso. Tipo assim, ele vai trabalhar com amido, né? Agora, eu acho que a relação fibra longa amido degradável é que é o número para tomar decisão. Tipo, se a minha silagem está pulverizada, e eu tô vendo isso aí, a galera tá num tal de querer KPS alto demais e tá pulverizando a silagem demais. Certo? Tô cheio de problemas. Semana passada mesmo, na fazenda que eu ajudo um passo ali, que a Vigor tava ameaçando não pegar o leite do cara, mas que tá para baixo de 3%. Gado leitado com muita silagem de milho, né? Não tem segunda forragem, não tem alfafa, não tem, é só silagem de milho. Então, quando você entra só em silagem de milho com silagem pulverizada, então aí você tem que segurar a mão no amido, certo? Então, assim, e o contrário também, se tem fibra longa, você pode trabalhar com amido mais alto. Eu não acho que esse 30 aí é um trem assim, cravado, né? Tipo assim, mas o Nassen adotou o número 30 como é o máximo do amido segundo o Nassen. Esse ano mesmo, milho barato, as dietas mais econômicas estão com amido alto, né? Agora eu falo, para usar essa dieta mais econômica, tem que ter partícula. Se não tiver partícula, tem que trabalhar com amido mais baixo. Então, eu não basearia isso no amido fecal, eu vou basear isso se tem partícula ou não tem partícula, né? Entendeu? Pelo menos é o jeito que eu ando. Perfeito, perfeito. Agora eu pergunto do Matheus, seu Marcos, sobre recria. Veio alguma novidade no Nascem? Demais, né? É demais. Hoje, assim, como disse, eu- é quase que gado de leite, gado de corte e recria. É outro bicho. A mudança que teve no gado jovem foi absurda. Agora, sim, eu acho muito teórico, entendeu? Assim, não é uma coisa que você fica manipulando na fazenda, assim, com frequência alta, né? Mas as predições para bezerro, para novilhas, nossa, a parte de recria, assim, é muito maior. É quase que uma área, virou quase que uma área diferente, entendeu? Assim, é quase que assim, quem mexe com novilho, mexe com vaca. Tá mais ou menos assim. É quase que a diferença é tão grande quanto um gado de corte, por exemplo, né? Então a mudança foi muito grande na parte de gado jovem. Por isso que o que eu falei aqui, assim, foi vaca em lactação. Se a gente for entrar em transição, novilha, nossa mãe, aí o trem, aí o negócio vai longe, certo? Assim, o que eu falei aqui foi só vaca em lactação, entendeu? Assim, é o que a gente mais usa, né? Entendeu? Então, mas a mudança foi enorme e é bem complexo, sabe assim, não é nem fácil de entender. Requer muita leitura, quebrar a cabeça mesmo, né? A parte de então mudou bastante. Sim, sim. Perfeito. Só respondendo algumas perguntas, professor, rapidamente, perguntando sobre a planilha, é, e nós vamos disponibilizar a planilha para quem fizer parte do grupo também. Então, ela vai ser encaminhada via e-mail para vocês, viu, pessoal? Pessoal perguntando, porque junto com a planilha vão as aulas, então não dá para disponibilizar lá no grupo, tem uma plataforma onde você faz o download e assiste às aulas, ok? Então, nós vamos encaminhar aí para vocês. A turma, o senhor ficou em dúvida se respondeu as perguntas aí relacionadas a dois softwares, etc. E aí, na hora que começou a falar de software, algumas pessoas já perguntaram, né, se você tem alguma indicação, qual que você usa. Eu uso planilha, é planilha e nasce, né? Muita gente trabalha com MTS, né? Isso é uma decisão, se você, né? Por exemplo, o pessoal que vende aminoácidos, Evônica, Disseu, né? O negócio deles é vender aminoácido. Eles têm que eleger um modelo. Não consegue vender aminoácido se tiver um modelo que prediz aminoácido.
né? Por exemplo, tem empresa de aminoácidos que continua no AMTS. E o AMTS está incorporando um monte de coisa do NAS, né? Vários números. Então, entendo assim, a gente pode usar NAS sem nem abrir o programa, né? Eu uso o NAS na planilha, a estimativa de consumo está lá. Você poderia usar o PDR, PNDR, você pode usar, né? Nem precisa abrir o programa, né? Então, assim, isso aí entendeu? Assim, tem um. Agora, é uma decisão, né? Para onde que você vai, né? Vale a pena? Quanto tempo vai demorar para você aprender, né? Eu acho assim, é muito mais moderno. A MTS vai trabalhar com relação lisina-metionina na proteína metabolizável, igual fazia o NRC 2001, né? Assim, isso é bem. Isso acabou, né? Então, assim, mas é um programa assim, mais prático, né? Para formular rápido, para fazer trabalho em fazenda. E foi feito para isso. Enquanto o NASCER, não. Como ele é gratuito, entendeu? Então, ele não é um. Entendeu? Assim, e outras, por exemplo, o que que acontece? A comissão vai lá, faz o programa e a comissão desaparece. Ele não tem atualização. Enquanto que a MTS, não. A MTS está constantemente sendo atualizado. Tem uma equipe que é vendido, mas assim, tem alguém recebendo para estar constantemente, tem treinamento, tem atualização do programa, né? Agora, por exemplo, em pesquisa, isso é ruim. Porque, tipo assim, eu publiquei um artigo, por exemplo, aí eu falo assim, ó, para quem mexe com pesquisa aí, ou publicação, né? Eu falo assim, ó, eu usei o programa tal para fazer a comida do experimento, né? Por exemplo, o programa a versão do AMTS, às vezes que o cara usou, na hora que saiu uma nova, ela desaparece, some, né? Enquanto que o NRC não, o NRC ele continua lá. Então, em pesquisa, se usa muito mais NRC do que se usa CNCPS, né? Porque senão o CNCPS, sei lá, usei a versão tal lá. Aí, na hora que sair outra, ela passa a valer e a antiga some. Aí ninguém consegue rodar mais com a versão antiga. Então, isso para pesquisa quer dizer, tem gente que não gosta, né? Mas é um programa bom, assim, uma plataforma boa de trabalho, né? Assim, ele faz algumas coisas de trabalho mesmo, né? Que o outro não foi feito para isso, né? Assim, pelo menos da forma que é lançado, né? Ainda mais que teve isso, que eles tentaram ser bem parecido do 2001, exatamente para facilitar a migração, né? Quem mexia com 2001, na hora que você entra no NAS, é rapidinho. No primeiro dia você já pega o negócio já, porque a cara do negócio é bem parecida, sabe? Isso foi de propósito, exatamente para migrar fácil, né? Então é decisão Sim, difícil, assim, só tem que. Agora, eu vou falar assim: 99% do serviço é planilha. De vez em quando você checa a energia, checa o aminoácido, checa o mineral, né? Entendeu? Assim, ajuste fino mesmo. Mas o batidão, às vezes você faz até nasce no lote um de vaca mais eleitada, e o outro é planilha mesmo, né? Então legal. isso aí tudo é uma decisão, se a pessoa vai investir tempo ou não. Até concordo que você tem que. Eu iria, porque é o mais moderno, né? Eu acho assim, quem não migrar para o NAS vai ficar desatualizado, eu acho. Entendeu? Assim, Ótimo. pela questão tecnológica mesmo. O modelo é muito melhor. Ele é muito melhor que o centro CPS, eu acho. O modelo, né? Legal. Como é que a conta é feita. A Entendi. plataforma do programa do AMTS é que é boa, né? Você tem que pensar assim, o que está na entranha lá é um monte de conta. Eu prefiro a conta do NASCER do que a conta do CNCPS. Legal, acho que Igual eu respondeu. preferia do NRC 2001 do que o CNCPS. Sim, entendeu? Mas isso aí como diz, não tem uma decisão só, não. Legal, legal. Bom demais, professor. Nós estamos caminhando, a gente tem um compromisso aqui de encerrar antes das 21, mas até para não ficar muito cansativo, e eu estou preocupado também com o seu momento aí. E segurou a Ah, onda do início ao fim, não deve ter sido fácil, não, eu imagino. ah, Mas queria te agradecer muito, viu?
professor Marcos, pela disponibilidade, se prontificou de bate-pronto aí para estar conosco. Tivemos 300 pessoas aqui na sala, mais de 400 inscritos. Então, falando para o Brasil inteiro, pelos DDBs aí do Nordeste ao Sul do país. Então, queria te agradecer muito. Mais uma vez, reforçar para quem ainda está presente, tem 170 pessoas conosco ainda, que quem quiser receber a planilha que o professor mencionou, participar da Bolsa Integral da Pós-Nutrição, ou aproveitar essa oportunidade das 3 vagas em cada polo, né? Braço do Norte, Santa Catarina, Varginha, no sul de Minas e Passo Fundo. Por favor, entrem no grupo, os links estão aí clicar na frase aqui do chat, você automaticamente é direcionado para o grupo já tem lá algumas centenas de pessoas, e a partir disso que nós vamos, a partir de lá é que você concorre tanto à bolsa, os benefícios e a planilha, tá bom? Então é isso, professor Marcos, obrigado mesmo, acho que atendeu demais as expectativas, quero trazer as mudanças, o que de prático dá para ser usado no campo, como usar, o que realmente vai impactar na vida de quem trabalha com nutrição. Então foi fantástico. Fique à vontade aí para a Não, consideração só final. agradecer a presença do pessoal aí mesmo, esta tarde, né? Então, eu vou também, eu não sei se depois eu mando a planilha para vocês aí também, não sei se vocês têm a última, mas provavelmente deve ter, porque a Júlia mexia comigo aqui, né? Mas só agradecer a presença de todo mundo então e a disponibilidade, né? Nós é Então que tá bom. agradecemos, Obrigado. professor, Boa sempre noite. muito rico. Eu que agradeço. Um abraço a todos, pessoal. Até o próximo aí. Bom descanso.